Os protestos contra a decisão do governo Trump ficaram mais fortes desde a sexta-feira. Em Jerusalém, nossos repórteres explicam por que a cidade é tão importante para israelenses e para palestinos. No dia a dia de Jerusalém, os dois lados de uma disputa histórica estão sempre a poucos metros ali um do outro. O muro que restou do templo destruído, onde os judeus sentiam a presença de Deus. A mesquita construída sobre a pedra da ascensão do profeta Maomé aos céus. E a Basílica do Santo Sepulcro, no local da crucificação de Jesus Cristo. É um lugar muito sagrado, as pessoas se ajoelham, tocam, como se ao tocar essa pedra estivessem tocando também o corpo de Jesus Cristo. São 3 lugares profundamente sagrados para 3 religiões, um do lado do outro. E há inúmeras outras sinagogas, igrejas e mesquitas sagradas na parte antiga de Jerusalém. Por isso, para caminhar por essas ruas apertadas, onde quase sempre só se anda a pé, é preciso entender o sentido da palavra coexistência. Os visitantes cristãos, os judeus e os muçulmanos se esbarram o tempo todo. E a convivência, ao contrário do que se imagina, também tem seus momentos de ternura. I love him and he loves me. You understand? A família de Abir Nassir vive aqui há mais de 100 anos. Ele fala hebraico e árabe. Aliás, precisa atravessar o bairro árabe quase inteiro para chegar à galeria de arte dele no comecinho do bairro judeu. É preciso reconhecer que essa terra pertence ao povo judeu. Mas todas as pessoas que vivem aqui, de acordo com a lei judaica, devem ser respeitadas. Temos que respeitá-las, fazê-las cidadãs e viver em paz. O comerciante lembra o passado para defender seu ponto de vista. O único país onde Deus fez um contrato com o povo é Israel, a terra prometida. A título de curiosidade, você sabia que a Eira de Araúna é o mesmo lugar onde Deus ordenou a Abraão sacrificar o seu filho Isaque? E que Davi conquistou anos mais tarde toda a terra de Israel e Araúna então se instalou ali? E que hoje é onde fica o Monte do Templo, onde está a Mesquita de Al-Aqsa, ao lado do Muro das Lamentações. Interessante anotar que no mesmo lugar Deus manda sacrificar, segundo a Bíblia, um ser humano, que foi Isaque, e depois animais por Davi, tempos mais tarde. Na última sexta-feira, depois da reza, os palestinos foram protestar contra Donald Trump. Irritados porque o presidente americano reconheceu Jerusalém como capital de Israel, sem mencionar que ela pode ser um dia também a capital da Palestina. Os policiais rasgaram o cartaz e usaram a cavalaria para acabar com a manifestação pacífica. Meu anúncio hoje marca o início de uma nova abordagem no conflito entre Israel e os palestinos. Em 1995, o Congresso adotou a lei da embaixada em Jerusalém, determinando que o governo federal realocasse a embaixada americana em Jerusalém e que reconhecesse que esta cidade, e muito importante, é a capital de Israel. Essa lei passou no Congresso por uma enorme maioria dos 2 partidos e foi reafirmado num voto unânime no Senado apenas 6 meses atrás. Mesmo assim, por mais de 20 anos, todos os presidentes americanos que me antecederam exerceram a renúncia a essa lei, recusando-se a transferir a embaixada para Jerusalém ou mesmo de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Os presidentes foram assinando essas renúncias, acreditando que talvez adiando o reconhecimento de Jerusalém como capital pudesse favorecer a causa da paz. Alguns dizem que faltou-lhes coragem, mas eles fizeram seu melhor julgamento baseados em fatos, como eles entendiam esses fatos na época. Mesmo assim,
Aí está o registro. Depois de mais de 2 décadas de renúncia, não estamos mais próximos de um acordo de paz duradouro entre Israel e os palestinos. Seria absolutamente loucura acreditar que repetir essa mesma fórmula exatamente produziria agora um resultado melhor ou diferente. Por isso, eu determinei que chegou a hora de oficialmente reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. De acordo com a ONU, os palestinos deveriam controlar a parte oriental da cidade, mas há 50 anos, desde a Guerra dos 6 Dias, os israelenses tomam conta da cidade inteira. Como tanto a nação israelense quanto a nação palestina tem uma constituição em que a religião tem um papel importante, Jerusalém passa a ter esse papel tão importante. E é, de fato, uma cidade dividida.